que está acontecendo com você, irmão Carlos Einar? Você saiu das fileiras da congregação cristã no Brasil? Você virou um reformista, se tornou um discípulo do Ricardo Adam? O Ricardo Adam tem a forma dele de combater o sistema religioso, tá? Eu não tenho atrito com ele, tá? Eu não tenho ele como inimigo, mas reitero aqui que eu não sou aliado dele. O que temos em comum é que cansamos do sistema religioso. Muitos têm se escandalizado com o meu posicionamento nos últimos 3 vídeos, né, em relação ao corpo ministerial da CCB, composto por anciães, cooperadores, diáconos, enfim. Eu fiz um vídeo rebatendo a fala do Marsola há uns meses atrás. Galera interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmila tem para te falar. Mais de R$4.000 em uma semana. E isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que tudo que você precisa é apenas o seu celular conectado à internet. Se você quer viver essa realidade, ser seu próprio chefe, trabalhar em casa, fazer mais de R$4.000 na semana, me chama no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado, que vai te direcionar pro meu WhatsApp, e lá eu vou te explicar o passo a passo gratuitamente pra você começar hoje mesmo. Eu não tô aqui pra te falar de joguinho, dessas baboseiras pela internet, sim, de um trabalho sério e honesto. Me chama agora. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal interessante. Hoje falando sobre heresias, né? Pessoas que têm interpretações diferentes daquilo que está escrito aqui, né? A pessoa tem um entendimento diferente, como o irmão Carlos Einar. Aqui eu não vou falar, né, contra a pessoa, nem contra, né, a moral da pessoa Carlos Einar, que até congrega na congregação cristã no Brasil. Só que ele congrega na igreja que eu congrego, só que ele tem um entendimento diferente daquilo que a igreja, né, professa. Eu não sei como é que a pessoa pode estar numa igreja que ela não concorda com aquilo que ela prega, que a igreja prega, né? Inclusive já teve cooperador na minha casa, né, que veio de fora, e disse que o diabo não existe, né, que Deus é quem faz o mal e o bem. E eu falei, irmão, como é que você prega isso lá em cima? Isso é heresia, irmão, não fala essas coisas não, que isso aí é terrível. E eu não dei mais assunto para ele, mas era um cooperador da minha igreja, com esse pensamento, de tanto assistir vídeo de pessoas como o Carlos Einar, que já falou muito mal da congregação cristã no Brasil, né, se juntou depois com Ricardo Ada, né, que também era outro que falava mal da congregação cristã no Brasil. Com o tempo se arrependeu, voltou para a congregação, né, o Carlos Einar. No começo eu até divulguei o canal do Carlos Einar e do Caio Modesto, né, pregando as escrituras. Eu me arrependi profundamente de ter ajudado a divulgar o canal deles. Eu me arrependi de todo o coração. Por isso que eu não divulgo mais canal de ninguém. Eu divulgava vários canais aqui no meu canal interessante aqui. Hoje em dia me arrependi profundamente de ter ajudado os canais a crescer. Mas sou falando sobre doutrina, sobre a palavra de Deus, não sobre as pessoas. Então ele foi num debate, né? Um debate na Musical FM, onde tem vários debates. E ele ainda propôs o tema lá, que era falar sobre a imortalidade da alma. Para o Carlos Einar, ele acredita na mortalidade da alma. A pessoa morre, apagou, acabou. Depois é que Deus vai fazer ressurgir o corpo glorificado. Mas não tem negócio, o homem é só carne e osso, não tem negócio de espírito, nem alma, nem nada. Então nós vamos ter um outro corpo glorificado. E não é o que diz as escrituras. E ele foi debater logo com o pastor Elias Soares, que é altamente inteligente. Eu tenho ele como um dos mais inteligentes. Tem algumas coisas que eu discordo dele, à luz da Bíblia. Tem algumas coisas que eu discordo dele, sobre dízimo, várias coisas. Mas o homem é dono de livrarias, tem site, tem tudo, e ele já tem tudo já de cabeça. E ele é bom de hebraico, é bom de grego, o homem tem a Bíblia na cabeça, é altamente inteligente. Mas todo mundo tem suas interpretações, né? E aí o Carlos Einar foi debater justamente com ele. Irmãos, eu fiquei com vergonha alheia de ver aquele debate, né? Uma pessoa despreparada pregando contra um que entende muita coisa. Ele ainda vai com para mim, né, uma heresia, discutir com aquele que entende mais do que ele, né? E você vai ver nesse
esse debate aí, né, nesse podcast, o que eu estou falando aqui. A introdução ficou muito grande, perdoem, mas eu tinha que falar essas coisas. E aí é o seguinte, eu separei alguns trechos aqui, né, desse debate, e a apresentação do Carlos Zeinar, o pastor César Cavalcante, né, que é o líder lá desse podcast, né, da rádio Musical FM, onde ele apresenta várias coisas, que também é professor de hebraico, né, professor de hebraico e tudo, outro também que debate muito, entende muito. Ele vai apresentar o Carlos Zeinar. Aí diz que o Carlos Zeinar é teólogo. Veja. Eu estou recebendo aqui do irmão Carlos. Ele é teólogo, é autodidata, serve a Deus na congregação cristã. É escritor do livro Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados, da editora Clube de Autores. É um influencer digital no canal, no YouTube. Tem um canal com mais de 1.200.000 inscritos e mais de 158 milhões de visualizações. É visualização para chuchu. E é muito bem-vindo aqui ao programa. Ele propôs esse tema e uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Irmão Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa de debates. Veja que o apresentador disse que ele é teólogo. Eu não sei, a congregação não estuda teologia, não tem teologia na congregação cristã no Brasil, né? Então ele se intitula autodidata teólogo, né? E tem um canal no YouTube. E foi ele que propôs esse tema. Eu acho que tinha um desejo de estar lá, né, debatendo, e foi logo cair contra o Elias Soares, que na sua introdução fala desse jeito, a firmeza do pastor Elias. Vamos ver. Os defensores da mortalidade da alma são conhecidos como mortalistas ou aniquilacionistas, né? Ou um termo técnico seria os tenetopsirrita, que vem de thanatos, morte, mais psirre, alma. Quando nós negamos que a alma é imortal, nós ferimos uma das doutrinas cristalinas da nossa fé cristã, da nossa confissão de fé, que já foi cristalizada lá nos primeiros séculos, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19, ele diz: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E desconstruímos também o que Jesus disse ali para o ex-ladrão na cruz, quando ele fez o pedido: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas com a morte da alma, eu não sei o que é que foi para o paraíso. Desconstruímos também a palavra do apóstolo Paulo, e aí ferimos a autoridade das Escrituras, quando ele disse: eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Quando nós negamos, por exemplo, a imortalidade da alma, nós militamos contra a suficiência e a autoridade das Escrituras, que as Escrituras afirmam peremptoriamente que a alma é imortal e que nós temos uma parte imaterial além do nosso corpo, da constituição do corpo que foi formado ali no jardim do Éden. Então nós ficamos numa situação bem difícil. Se nós também tornamos a promessa do Senhor Jesus como uma promessa vazia, porque ele, em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, que é que ele disse: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, para que os irmãos possam ter uma ideia das implicações de se negar a imortalidade da alma. Veja que o pastor Elias, ele é firme no falar, vê que ele tem os textos na cabeça, vê que ele não está olhando para a tablet, não está lendo nenhum texto, que a pessoa pode até levar, né, para ter alguma referência ali para estar olhando, mas ele é firme no que está dizendo, e ele já deu uma aula no começo aí sobre o que é, né, a pessoa não crê na imortalidade da alma, né? E aí o pastor César Cavalcante, ele vai enfatizar que aquilo que o Carlos Zeinar acredita não faz parte dos dogmas da congregação cristã. A congregação também acredita na imortalidade da alma e na Trindade. Vamos lá. Nós temos muitos ouvintes e pessoas que acompanham que são da CCB. Muitos mesmo, bastante. E alguns já estão falando assim: mas essa posição que ele vai defender não é da CCB. Então, já fazendo justiça aqui da minha parte, e eu imagino que ele também vai falar isso, a posição do irmão Carlos é a posição pessoal dele e não reflete em nada a posição oficial da congregação cristã no Brasil.
Então, a Congregação Cristã no Brasil crê igual o pastor Elias está falando. Pelo menos essa é a ideia. Até que eu saiba é isso. Mas como ele é desse ele pode falar melhor. Mas imagino que ele vai dizer que a posição dele é pessoal e não da organização, da igreja. Vejo que o César disse que a congregação não tem essa visão, e ele também conhece, né, que ele já deve ter pesquisado, e o Carlos Renai, ele concorda, dizendo, não, o pensamento é meu mesmo, a congregação não tem nada a ver com isso, né, apesar que ele congrega lá na congregação, né, e o pensamento dele é diferente da congregação. E aí, ele tem as suas considerações iniciais, vamos ouvir. Bom, é o seguinte, de forma bem clara e objetiva, as escrituras elas definem as origens e as características do ser humano. A Bíblia nos mostra que o homem não tem uma alma, o homem foi feito uma alma vivente. A antropologia bíblica ela é bem clara em mostrar que o ser humano é composto de corpo, carne e fôlego de vida, que foi o Neshama, que é o sopro de Deus nas narinas do homem. Então essa teoria dicotômica que defende que o homem ele é dividido em duas partes, sendo corpo e uma parte imaterial que seria a alma, e que essa alma é imortal e sobrevive após a morte do corpo, que a alma, que a carne, né, que após decomposição, esse ser imaterial, né, que seja a alma, ela permanece, ela é um engano que tem se difundido entre a humanidade e as igrejas evangélicas, o ensino que ele é alheio à definição bíblica sobre as características do ser humano, é um ensino que perpetua desde o início da criação, que depois nós vamos falar sobre a origem dessa mentira, que ensina que a alma não morre e que a morte é apenas uma passagem para outra vida. Os pais dessa teologia foram Sócrates e Platão, Aristóteles, que discorreram e argumentaram a favor dessa ideia, e além de muitos outros filósofos também, que impuseram o dualismo, né? Portanto, isso é um produto filosófico que influenciou a igreja, inclusive essa crença dualista da imortalidade da alma, ela já impregnada há muitos séculos nas religiões cristãs, foi a base que lançou o fundamento das crenças espiritualistas, como o espiritismo. Você veja aí que ele diz que essa doutrina de crer na imortalidade da alma é pagã, é platônica, né? Vem Sócrates, Platão, né? E observe bem que ele está lendo. Veja bem que ele está lendo, ele está lá com lá, tá, ele não olha de jeito nenhum para cima, aí vai puxando com o dedo, olha, vê que ele puxa com o dedo, porque ele está passando ali no tablet, ali, ele está lendo. Não sei o que foi que ele fez, se ele mesmo escreveu esse texto que ele está lendo, se ele pegou da internet, né, de alguma coisa que ele leu e creu, né, mas ele não está debatendo dele mesmo ali, ele está lendo um texto. E aí fica um negócio meio estranho, até o César Cavalcante fica olhando assim, né? Como é que ele tá? Ele trouxe pra cá, foi uma redação, né? Igual político, né? Tem político. Tem tanto político, né, que vai ler uma redação que vai falar, ele não sabe as propostas. Se as propostas são dele, ele vai ter que ler as propostas, né? Tem político que é assim, que vai ler a proposta, ele não sabe nem falar. Mesma coisa, ele vai debater contra o Eli Soares e vai com texto, porque não tem aquela cultura sobre aquilo que ele vai debater. É por isso que eu não participo de debate, porque eu não tenho essa cultura, essa inteligência de falar essas coisas, dicotomia, né? Exegese, várias coisas, né? Tanta palavra aí que eles falam aí, difícil de entender, não é isso? Eu sou fraquinho, sou aqui do interior, né? Deus me livre de participar. Só que é o seguinte, né? A gente tem, às vezes não tem essa letra, né? Porque a palavra diz que a letra mata, o espírito vivifica, mas Deus pode dar também pra gente entendimento espiritual, né? Na humildade mesmo que você pode ter. Aí ele continua dizendo, né, que a alma não é imortal, que esses trechos, né? Essa pregação, dizer que a imortalidade da alma é contra a Bíblia. Vamos ver. Então a doutrina da imortalidade da alma, ela é uma doutrina que contradiz a Bíblia, porque se a alma é imortal, não haveria necessidade, aí é um problema, né? Aí, ao meu ver, aí existe um problema. Se a alma é imortal, ela sobrevive após a morte, ela já é pré-existente, então não haveria necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi necessário porque os homens perderam a imortalidade. Eles pecaram e morreram.
Tá? Então, Adão e Eva, eles tinham a imortalidade, eles tinham a vida eterna, mas perderam por desobedecerem a Deus. E a questão é, nós devemos crer no que a Bíblia diz ou o que a filosofia platônica infiltrada no cristianismo ensina? Ainda fala que é a filosofia platônica de Platão, né? Mas o próprio Eli já disse, né? Jesus Cristo disse para o ladrão, né? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é o caixão, é embaixo da terra. Jesus Cristo disse que ele estará com ele no paraíso. O paraíso é lá na cova. Jesus Cristo hoje mesmo estará comigo enterrado. Pelo amor de Deus, né? E veja que foi que o pastor Elias falou. Elias, ele disse que a filosofia que deu luz à ideia da imortalidade, logo é uma teologia, uma doutrina pagã. Como responder essa questão? Agora, que o homem tem uma parte material, eu gostaria até que o senhor lesse, por gentileza, Zacarias capítulo 12, eu não sei qual que é a sua tradução. É a versão Almeida 21. Almeida 21. Leia Zacarias 12, versículo 1, por gentileza. Aí nós iremos interagir aqui, tá bom? 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Olha só, ele já leu, irmão Carlos Einar. O Senhor que formou o espírito, não é o Neshama. Espírito é Ruach, é a palavra hebraica que vai aparecer aí? Por favor, pastor César, acesse. Ruach. Ruach, que não é Neshama. Ele formou o Ruach dentro do homem. É importante salientarmos que esse formar que está aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 1, o verbo hebraico é yotzer, que curiosamente é o mesmo que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando vai falar da formação do homem, que Deus formou o homem. Esse yotzer vem da raiz hebraica yatzar. Yatzar significa modelar, trabalhar. O que é que Deus fez? O mesmo cuidado que ele teve quando formou o nosso corpo de modelar, ele teve também ao formar a parte espiritual, o espírito, e formou dentro dele. Lá o Neshama, ele sopra de fora para dentro. O Ruach, ele forma e coloca dentro. Ele forma, ele dá forma, ele modela. Portanto, o homem, além do corpo Bassar, ele tem ainda o Ruach. Agora, como é que nós sabemos que ele tem uma alma? O Senhor Jesus diz que ele tem uma alma. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, se o homem fosse uma alma, ficaria desconexa esta palavra do Senhor Jesus e uma ameaça totalmente inócua e obsoleta quando ele diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ora, mas o homem não é uma alma? Por que ele faz a separação? Pois é, o que o pastor Elias diz é o seguinte, né, que lá em Zacarias está dizendo que Deus formou o espírito dentro do homem. Então o homem tem um espírito dentro dele, que lá em Gênesis, né, quando ele fala de chamar, que é sopro no nariz de Adão, é só o fôlego de vida. Mas Zacarias, lá em Zacarias diz que ele colocou um espírito dentro do homem. Então o homem tem corpo e um espírito diferente, né? Dicotomia, são dois, né? E aí ele diz o seguinte, né? Que Jesus Cristo falou, né? Não temais ao homem que pode matar só o corpo. Temeis a Deus, que além de poder matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então são duas coisas, né? E a palavra de Deus diz também que os maus vão ser jogados no lago de fogo, enxofre, onde o bicho nunca morre, né? Então essa alma é imortal, porque nunca morre, né? O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Por que não se apaga? Se essa alma fosse mortal, quando jogasse lá dentro, que queimasse, acabou. Pronto, para o fogo ficar eternamente. O fogo nunca se apaga. Então é porque ela tem imortalidade, né? Vão ficar lá sofrendo eternamente. E aí é o seguinte. Aí o Carlos Reinar, ele foi falar sobre Salomão, né? Salomão fala o seguinte, né? Lá em Eclesiastes 12, diz o seguinte, 12 versículo 9, né? A carne volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Então a carne morreu ali, o espírito voltou, o sopro de vida voltou, né?
E também falou sobre o capítulo 9, né, que diz o seguinte, né, que fala que mais vale um cachorro vivo que um leão morto, porque os mortos não sabem coisa alguma, foram entregue ao esquecimento. Aí o Reinar diz o seguinte, né, que Salomão não sabia nada sobre Jesus, né, não sabia, que quando ele falou essas coisas aí, né, que o Espírito volta a Deus, ele não sabia que Jesus Cristo ia vir, que ia ter a salvação. Veja, e ele se contradiz, vamos ver. Eclesiastes 9, 4 e 5. A esperança para todos os que estão entre os vivos. Porque é melhor o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Não haverá recompensa para eles, né? Deles não se tem mais lembrança. Aí tem todo aquele entendimento, né, dos imortalistas que Salomão estava falando sobre o que acontece debaixo do sol, mas quem garante que era somente o que estava debaixo do sol? Então Salomão, ele não tinha a ideia que nós temos hoje de vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, né, e da promessa de Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tá? Então ele não tinha. Claro que ele não via, porque ele não sabia disso. Ele não via nenhum propósito assim além da morte. Isso o senhor mesmo se refuta. Por quê? O senhor usou o texto como se fosse valendo para hoje, de capítulo 9, Eclesiastes 9. Para o tempo aí. O senhor usou o texto dizendo que era para hoje, que aquele texto lá era a regra. Agora você está dizendo que ele não sabia, não conhecia, então por que o senhor usou o texto? Pera um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui. 2 contra 1 é ruim daí, né? Não, é porque assim, pastor, irmão Carlos, eu não usei argumento. Eu não usei nenhum argumento. Eu tô perguntando sobre o seu próprio argumento. O senhor usou um argumento e disse que era para agora aquele argumento. Mas quando o Elias contrapôs, o senhor disse, não, mas é que ele não tinha conhecimento. A minha pergunta, eu não tô apresentando nenhum tipo de argumento. Eu só tô dizendo assim, se o senhor está disso falando, então por que o senhor usou esse argumento? Porque Salomão sabia que Cristo viria? Não sabia. Só que ele sabia, ele entendia, porque ele, com certeza, ele sabia a essência de Deus. Ele sabia que Deus fez o homem, colocou nele o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, e ele entendia, sim, que na sepultura aparecem os pensamentos, os desejos, as motivações, entendeu? Então, na questão que ele sabia da condição do homem, da antropologia. Certo. Agora, ele não sabia da questão mais na frente lá. Escatológica, isso. Ok, pode continuar, desculpa. Pois é, meus irmãos, é eu que dava a pessoa que está despreparada, tá num debate desse daí, né? Falar que Salomão não sabia sobre Jesus Cristo, né? Isso aí muitas pessoas saíram da congregação por causa de vídeo do Carlos Reinar. Muitas pessoas. Eu conheço gente que assistiram os vídeos dele, né? Quando ele batia na congregação, batia mesmo direto, porque estava com raiva da congregação, dos anciãos e tudo. E bateu firmemente, muita gente saiu. E é muito perigoso, né? Porque muitas almas vão ser cobradas de pessoas que falam coisas que não convém, que ensinam coisas que não convém. Então tem que ter muito cuidado quando você for matar uma alma. E ele pregou muita coisa, né? Olha, eu sei que tem muitas pessoas lá na congregação que são heréticas, que falam coisas que não convém. Tem deles lá que dizem que a pessoa, o adultério é pecado de morte, a pessoa que adultera não tem mais salvação. Tem gente lá que diz só na congregação é que tem a salvação, né? Tem muita gente que prega tanta coisa lá na congregação totalmente errada, mas isso não é o que a doutrina diz. O presidente da CCB já veio dizer que esse negócio de adultério, pecado de morte, isso não tem na doutrina da igreja. E nem também só a congregação que salva, porque a congregação não salva ninguém. Nenhuma das igrejas salva ninguém. Quem salva é Cristo, né? Agora, se eu não concordo com a doutrina, vamos dizer, por que é que muita gente que é evangélica não está na igreja católica? Porque não concorda com a idolatria e sai. E como é que eu estou na congregação, não concordo com a doutrina e estou lá dentro? Né? Igual um irmão aqui que eu estava conversando ontem, ele disse que não concorda que a mulher seja pastora. E na igreja dele tem até a bispa, apóstola, nem bispa, apóstola. E ele está lá. E se ela mandar ele tem que obedecer, porque ela é uma apóstola mais do que ele, né? Mas ele não crê que a mulher tem que ter autoridade sobre o. Mas está lá na congregação e na igreja dele lá e tem até cargo. Não é uma coisa assim incoerente, né? E o outro falei com o Diago também que ele não concorda com o dízimo, mas na igreja dele tem dízimo, e aí, meu Deus, é um negócio, né, incoerente.
Então, aí ele diz que Salomão não sabia, né? Aí, inclusive, até se zangou com César, né? Porque César foi, você foi incoerente. Você está pegando o texto lá de Eclesiastes para o dia de hoje, né? Para a pregação de hoje, a imortalidade da alma, mas agora quando você está falando que Salomão nem sabia que Jesus Cristo, como é que você vai colocar esse texto aqui? Aí ele zangou, 2 contra 1. Aí ficou vendo que a expressão dele mudou, foi até indelicado, né? Na realidade, o pastor César, de vez em quando, ele gosta mesmo, quando ele está intermediando aqui um debate, ele gosta de se meter mesmo na frente, às vezes ele até puxa para um lado, né? Porque é ser humano, ele tinha que estar neutro. E aí o pastor Elias vai e diz assim para ele, meu irmão, você disse que Salomão não sabia, ele está totalmente errado, vamos ver. O senhor disse que Salomão não sabia da vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois foi reiterada por Abraão, porque o próprio Senhor Jesus disse: Abraão almejou ver os meus dias, viu e alegrou-se. Depois Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, ele diz: olha, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês irão ouvir. Lá no Novo Testamento, nós temos a informação de que era o Mashiach. Quando você vai para Yeshayahu Hanavi, que é o profeta Isaías, ele é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele é profetizado no capítulo 22 de Salmos. Então nós temos abundantes profecias. É impossível que Davi, sabendo de tudo isso, não ensinou para o filho dele. O filho dele, como examinador das Escrituras, nunca tenha visto a promessa referente ao Mashiach. Portanto, esse argumento ele é obsoleto, ele é falacioso, ele é inconsistente. Meu irmão, é uma aula. Foi terrível, né? Terrível. A pessoa disse que Salomão, olha como é que não sabia, se até Moisés vinha falando de lá para cá, Davi, né? Davi, o pai de Salomão, né? Profetizou no Salmo, né? Disse: Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, né? Fala tanto de Jesus, como é que Salomão não sabia? E aí é o seguinte, o Carlos Reinar também ainda fala que o Apocalipse é um livro apenas simbólico, que lá não é real, é simbólico, né? É como se fosse uma ficção. Veja. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E nós vemos aí que se olhar para Apocalipse 6:9 de forma literal, nós temos que literalizar outros textos também das Escrituras, tá? Como, por exemplo, vai ter que literalizar Cristo no céu em forma de cordeiro ensanguentado, né? Apocalipse 5:6, criaturas dentro do mar falando e louvando a Deus, que é Apocalipse 5:13, várias estrelas caindo sobre a terra, Apocalipse 6, versículo 13, né? De acordo a cosmologia, se uma estrela é maior que a terra, se uma estrela caísse sobre a terra, acabaria no mesmo instante, né? E o Apocalipse já teria o seu fim. Cavalos com cabeça de leão, Jesus com 7 chifres, 7 olhos, entendeu? Então, a minha pergunta, assim, para o pastor Elias, o que ele entende dessas almas? Essas almas, elas estão conscientes ali? A alma dos mártires estão ali debaixo do altar, em plena consciência? Se é literal ou não, Se é literal ou não? Literal ou não, né? Vamos lá, Elias. Veja aí. Ele fala que o Apocalipse é apenas simbólico. Mas aí o pastor Elias, meu Deus. Se Apocalipse é um texto simbólico, então não haverá Nova Jerusalém, não haverá novo céu, não haverá nova terra. O próprio Deus que aparece sentado no trono, então, é simplesmente simbólico. O Senhor Jesus é simbólico, os anjos são simbólicos, os 4 seres viventes são simbólicos, a grande tribulação é simbólica, a volta do Mashiach é simbólica. Então nós vamos ter que transformar tudo no simbolismo e estamos aqui navegando numa mentira. O senhor acaba de cair no preterismo radical. Num preterismo radical. E também numa teologia que aí o senhor mesclou com uma teologia aliancista, amilenista, que tem essa mesma argumentação. Santo Deus de misericórdia. Aí você vê que o Carlos até ficou nervoso, né? Topou no microfone 2 vezes lá, é papel para todo lado, abre papel aqui, abre papel aí. Eu vejo aí, ó. Aí ele dá uma topada no microfone, aí falta derrubar tudo e coloca o dedo bem aí, ó. Aí puxa o dedo pra cá e dá uma topada no microfone ali. Olha,
E aí não consegue, aí vai, daqui a pouco ele topa no microfone de novo. Ele ficou nervoso nessa hora. Ele não sabe que tá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ficou porque vai debater coisas que não sabe. É só o entendimento dele. Ele leu daqui dali, creu daqui dali. Para mim foi uma vergonha, né? Ver isso aí para a congregação. Ainda bem que foi disseram lá que é entendimento dele, né, da congregação. E aí ele tentou até falar lá em grego, né? Se destruir, né? Eu não sou formado em grego, mas eu tenho um dicionário Strong aqui numa Bíblia aqui. Que maravilha. No destruir é apolume, que significa destruição, né? Temer aquele que pode destruir, não é deixar a pessoa sofrendo após a morte. Temer aquele que, apolume, que pode destruir no inferno, ou seja, no esquecimento, na sepultura. Porque diz aqui, o texto está dizendo, não tema aquele que pode tirar, não temer o homem que pode apenas tirar a nossa vida, né, colocar o nosso corpo na sepultura, né, mas temos que temer aquele que pode tanto tirar a vida presente, a tua vida, te destruir e também tirar o teu direito da vida eterna, que é a imortalidade. Então essa questão de Mateus 10, 28 é temer aquele que pode não só matar você e colocar você na sepultura, okay, mas aquele que pode tirar o teu direito da vida eterna. Pastor Elias. Então, meus amados, é o seguinte, o que o Carlos Renato diz aí, ele tentou até usar o léxico, né, falar um pouco de grego, né, levou eu não sei grego, não sei hebraico, mas eu tenho um dicionário aqui, um léxico. E aí falou lá, Paulume, e ele disse que Cristo quis falar naquela parte lá, não temer o homem que pode matar a alma, mas temer a Deus, que além de matar o corpo, pode colocar a alma no inferno, pode matar a alma também, né? Ele diz que isso aí não é matar a alma, é tirar o direito da vida eterna. Para você entender bem, para ele o ser humano quando morre, acabou, vira pó, acabou, né? E aí matar a alma é o seguinte, Deus não dá mais o direito da pessoa ter a vida eterna, né? Não, mas ela não vai para o inferno lá e ficar lá na segunda morte lá, pegando fogo lá, nada. Para ele é isso, tirar o direito da vida eterna, né? Aí ele leva uma aula, né, de português, né, de hebraico, de grego, de tudo. Pastor Elias, olha só. Direito de vida eterna, olha só, direito à vida eterna. Eu gostaria que o senhor apontasse para mim qual léxico grego, hebraico, aramaico, qualquer idioma que o senhor encontrou o significado para psirrê como sendo direito à vida eterna. Para mim essa é uma criação do senhor. Se não for, ela está bem adequada a uma concepção dos sabatistas ou das Testemunhas de Jeová, que também tem essa mesma versão que o senhor tem. E aí até o César Cavalcante foi fazer sua propaganda dos cursos de hebraico, e até ele jogou uma indireta lá, e disse assim, olha, presta atenção aí, que como é bom você ter um curso, porque para não estar passando vergonha, veja só. Bom, se você quer aprender hebraico bíblico, vai começar o próximo projeto do Hebraico Fácil através de aulas ao vivo, e elas vão começar no dia 16 de abril. Nesse debate, por exemplo, você está vendo a importância de conhecer o hebraico bíblico. Então, isso vai fazer toda a diferença na tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Meu irmão, eu assisti isso aí, mas eu fiquei triste com isso aí, porque é terrível, né, pessoal? Passar uma vergonha dessa daí. Aí, o pastor Elias fala sobre aquela parte que Deus fala, né? Eu sou Deus de Abraão. Jesus Cristo nos disse lá, como é que você disse que a pessoa, por sal do seu, né? A pessoa morre e não tem mais vida? Mas Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Vamos ver. Quando o Senhor diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele diz, olha, eu não sou Deus de morto, porque para eles todos vivem. O verbo vivos aqui que aparece no texto grego vem de dzal. Dzal significa viver. E o aspecto verbal que está tanto na primeira quanto na segunda parte, que é vivem, é um particípio presente. O aspecto verbal grego no particípio presente, ele é semelhante ao nosso pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele apresenta uma ação acabada, terminada. O pretérito imperfeito,
ele vai apresentar uma ação em andamento. Portanto, tzonton é uma ação em desenvolvimento. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor Jesus, diante de Deus, Abraão, Isaac e Jacó estão vivendo, não estão mortos. Nós sabemos que eles morreram fisicamente. Qual é outra forma deles estarem vivos na presença de Deus? Estarem vivos na presença de Deus, a não ser através da sua própria alma. Então aqui há uma defesa de que a morte não aniquila o ser humano, porque existe uma alma imortal que vai para a presença de Deus. Pois é, isso aí. Isso aqui é uma aula, né? Eu me livro no debate como desse aí, que é entendido desse jeito, né? Não dizendo que ele é o melhor de todos, que sabe todas as coisas, mas eu sou fraquinho demais, eu não tenho entendimento de nada. O entendimento que eu tenho é que Deus me dá, né? Para me passar para vocês, não para estar em debate, aí passando vergonha, né? E aí é o seguinte, a maior heresia que ele disse aí, Carlos Reinaldo, não foi nem sobre a imortalidade da alma. Foi dizer que Jesus Cristo, quando ele estava na terra, ele era um homem comum, não era Deus, né? Veja. Quando Jesus morreu, na sua concepção, o que foi que morreu ali na cruz? Bom, nessa questão, isso aqui é um assunto para outro debate. Não, mas né? faz parte. Sim. Faz parte. Não, mas nós estamos falando aqui sobre a imortalidade da alma em si. Quando Jesus Cristo ele veio, ele se despojou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus? Veio como homem. Só homem? Só homem. Vai ser um outro debate mesmo. Isso, Você não crê na divindade de Jesus? Não. Creio que Jesus é Deus. Quando? Jesus é Deus lá no céu junto com o Pai, e depois ele recebeu todo o poder também depois da ressurreição. Agora, na terra, ele morreu como homem. Não, ele morreu como homem, todo mundo crê. Então, ok, mas ele era divino? Era homem. Só homem, né? Só homem. Você não crê na divindade de Jesus durante seu ministério? Durante o ministério, Jesus veio como ser humano, como homem. Não vamos discutir isso, porque não é o tema, mas Deus, para vocês perceberem o nível da apologética e da teologia, né? Negar a divindade do Senhor Jesus. Pois é, meu irmão. Aí no final ainda diz, né? Você vê o nível, né? Apologético do irmão teólogo autodidata. Dizer que Jesus Cristo na terra, ele como ser humano, como é que ele lia pensamento? Quando ele era homem, ele não podia andar sobre o mar. Se ele tivesse só ser humano, como é que ele ia acalmar o mar e a tempestade, né? Como é que ele ia dizer toda a vida da mulher samaritana, né? Como é que ele poderia dizer que Pedro ia trair ele 3 vezes, já falando do futuro, né? Dizer que Judas ia trair ele. Como é que ele sabia o futuro todinho, ele sendo um homem? Só quem lê pensamento é Deus, e ele lia pensamento conhecendo Jesus, o pensamento dos fariseus. Só quem pode ler, nenhum diabo não lê pensamento, só Deus pode ler pensamento. E Jesus Cristo não tinha. Meu Deus do céu. A heresia é muito grande, viu? Isso não é que a congregação cristã no Brasil professa na sua doutrina. A doutrina da congregação é a Trindade. O Carlos Reinaldo não acredita na Trindade, diz que Deus é o mesmo, Jesus Cristo é um só e acabou. Que para nós é heresia, já foi provado que são 3, né? E aí eu termino com essa frase que o Elias disse sobre a pregação do Carlos Reinaldo, é essa aqui, ó. Só que essa ideia não é bíblica, ela é extra-bíblica, para não dizer herética, é uma heresia gritante, como eu disse no início, atenta contra a cristologia, atenta contra a escatologia, atenta contra os fundamentos das escrituras, atenta contra o nosso credo. Atenta contra tudo, atenta contra a palavra de Deus, atenta contra tudo, meu irmão. Heresia dizer que Jesus Cristo era homem e não era Deus, é heresia vinda do inferno. Não estou dizendo que ele é um demônio, que ele veio do inferno. Essa heresia é vinda do inferno. Então é o diabo que coloca na mente das pessoas essa heresia, dizer que Jesus Cristo era só homem e não era Deus, né? E aí é o seguinte, meus irmãos, o que eu tenho tirado disso aí, eu vou fazer, se vocês quiserem, eu vou fazer vários vídeos falando sobre alguns debates que tem, né?
Tem cada debate aí pesado. E mostrar também algumas brigas que tem nesses debates aí, porque tem umas brigas aí que a gente não foi feito para estar nesses debates assim. Porque muitos aí vão debater para poder se divulgar, né? Se divulgar, para esse rapaz entende, esse pastor é bom, vou na igreja dele. Aí vende livro, aí vende um monte de coisa, porque está se divulgando. É para isso que serve. E para causar inimizade entre eles também, né? O vídeo ficou muito grande, os irmãos perdoem, mas eu tinha que mostrar isso aí porque muita gente que congrega na congregação cristã no Brasil assiste vídeo do Carlos Reinart e acredita no que ele diz e está desacreditando, né, naquilo que diz a palavra de Deus, e também na doutrina da sua própria igreja, que para mim a congregação até hoje é que mais condiz com o que está escrito aqui. Se por acaso mudar lá a doutrina, aí, meu irmão, aí eu não fico mais não, eu saio. Homens ruins tem em todo lugar. Eu, Jorge Ubiraci, eu creio na Trindade. Eu creio que Jesus Cristo era homem, era Deus. Eu não creio que o pecado de morte é adultério, não creio que isso aí tá dizendo que Jesus Cristo é mentiroso, porque ele perdoou a mulher adúltera e Deus perdoou o adultério de Davi. Então, nada a ver com pecado de morte. Também não creio que só quem congrega na congregação será salvo. Eu creio que Deus salva onde Ele quiser. Em várias igrejas aí. Tem muita gente sendo enganada em tantos lugares aí. Mas tem muita gente que são boas, né? Então, é isso que eu acho. Se por acaso alguém da congregação prega uma coisa diferente dessa aí, é herege. Herege. Aquele da congregação que diz que adultério é pecado de morte é herege. Não está falando que está na congregação. Eu digo e provo aqui. E quero que me mostre se eu esteja errado. Porque Jesus Cristo olhou para a mulher adúltera e disse: vai, não peque mais. Ele não condenou ela. Pois é, galera, interessante. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que demorou um pouquinho, mas louvado seja Deus para aqueles que entenderam, que viram, né, que foi pregado aí, que nós temos uma alma imortal. E quando a gente morre, o corpo vai, mas o espírito fica em algum lugar, certo? Ele não morre. E outra coisa também, esses mortalistas, né, aniquilacionistas, eles acreditam que quando a pessoa morre, acabou. Não é assim que a palavra de Deus diz. Tá bom? Então, não creia nessas heresias. Não creia, não siga esse pessoal, porque quanto mais você segue isso aí, mais você vai acreditando em coisas que não condizem com a palavra de Deus. Irmão Carlos Reinart, me perdoe, não lhe ofendi, não disse que você é uma má pessoa, nem disse que você não é um servo de Deus. Eu tenho certeza que você crê em Jesus Cristo, eu tenho certeza que você quer servir a Deus, eu tenho certeza disso. Mas heresia, meu amigo, é coisa de homem. Homem tem entendimento fora daquilo que está dizendo a palavra de Deus, né? Se você quiser me contestar, também está aí o vídeo. Eu não vou dar strike não, pode pegar meu vídeo. Espero também que não me dê strike não, se eu botar o vídeo aí. Eu vou até tentar mesmo dar uma embaçada por causa de direitos autorais. E aí eu queria agradecer aqui as pessoas que ajudam o canal, as pessoas que sempre estão nos ajudando, estão levando esse canal para frente aí, que não é fácil, né, fazer canal falando a verdade da palavra de Deus. O canal é perseguido. Veja aí as visualizações, né, desse pessoal que ensina heresia, tá lá em cima, e o pessoal que ensina a verdade é lá embaixo. Mas é porque é assim mesmo. Deus sabe todas as coisas e Deus nunca deixa faltar o pão na casa dos seus servos. Quero agradecer ao Cristiano Bock, que nunca deixou de ajudar o canal. Desde quando eu conheci esse rapaz, ele vem sempre ajudando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem a Claudete Santos da Rocha também que ajuda, Genival Silva Rosa, tem a Claudia Cerqueira, né, minha amada José Helenilson da Silva Vanderlei, Deus te abençoe grandemente, né, Elias Leite, irmão Fábio Teles da Costa, meu irmão, Deus te abençoe grandemente. Irmão mandou R$100 no Pix. Meu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja e retribua. Aqueles que querem ajudar o canal, tá aqui embaixo o Pix. Eu não tô aqui pedindo dízimo de ninguém, e nem tô aqui vendendo oração, e nem vendendo cura para ninguém. Não. Se você quiser me ajudar, é aquilo que Deus tocar no teu coração,
E aí eu recebo como essência, né? Vinda de Deus, como cheiro agradável. Recebo. Tem gente que coloca para mim 5 centavos, acredita? 17 centavos. Já teve gente que colocou para mim 3 centavos na minha conta. E eu coloquei o nome aqui embaixo. Então, meus irmãos, aquele que dá muito, que dá pouco, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quem não ajuda com Pix, que ajuda nas orações, me ajuda nas orações, eu preciso. Compartilhe o vídeo. Não deixe de se inscrever. Clica nesse sininho aí, que se não clicar no sininho não adianta, não vai chegar as notificações. Se você não der like também, o YouTube entende que você não gostou do vídeo e não manda mais. O YouTube tá terrível. Tudo tá terrível. 1 milhão de inscritos. As visualizações não vai para as pessoas, as notificações. Mas é o inimigo querendo segurar aquilo que é de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Ficou grande demais o vídeo, mas é bom estar com vocês aqui. É bom estar falando das coisas de Deus e mostrando a verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Estou indo nessa. Valeu! Galera interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e assista mais vídeos aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Estou indo nessa. Valeu! 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 Valeu!